pessoal, você vestibulando, você amante da língua portuguesa, né? Você concurseiro, você que pretende escrever um livro. Essa aula é para você sobre o uso da vírgula, né? A vírgula e a norma padrão da língua portuguesa, né? Essa aula, gente, sobre o uso da vírgula, antes da gente começar a falar sobre o uso da vírgula, esse título, né, a vírgula, né, o uso padrão da língua portuguesa. Por quê? Porque a vírgula, gente, ela é diferente, perdão, a vírgula é um sinal de pontuação, né, é um sinal gráfico, tá? Por ser um sinal gráfico, a pontuação, esse sinal gráfico, a vírgula, ele tem como característica aí pertencer à escrita, né? Então a pontuação pertence à escrita, tá certo? Escrita e oralidade são coisas muito diferentes e vale muito a pena a gente pontuar isso, porque nas escolas quase não se discute esse assunto, né? A oralidade, gente, ela tem uns aspectos que a diferenciam da escrita, né? O tom da voz, até a emoção a gente consegue passar por meio da oralidade, tá certo? E a escrita, Dali? A escrita a gente tenta se aproximar da oralidade por meio da escrita, né? Então, assim, como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando a pontuação, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a vírgula. O que é a vírgula? A vírgula é uma pausa breve, né? Não é nada desse negócio de vírgula para respirar, isso não existe. Vírgula, ela indica uma pausa breve. Então, veja só a importância da vírgula. Por exemplo, se eu digo assim, vamos comer, crianças? Com a vírgula é um vocativo. Vamos comer, crianças. Agora, se eu tiro a vírgula, vamos comer, crianças, aí eu viro canibal, tá certo? Então, a vírgula, nesse contexto, você percebe que ela tem um valor semântico, além do valor sintático, tá certo? Ou seja, o significado, né? Portanto, a vírgula, ela tem alguns casos de uso da vírgula. Nós usamos a vírgula, pessoal, diante de vocativo, como nesse exemplo que eu acabei de colocar. O que é um vocativo? O vocativo é um chamamento. Vamos comer, crianças? Beleza? Com vírgula, vocativo. Além do vocativo, a gente usa também a vírgula diante de aposto. O que é um aposto, né? O aposto, gente, é um termo acessório da oração que explicita ou explica um outro termo fundamental, que é um substantivo. Então, eu posso dizer assim, ó, Machado de Assis, vírgula, um grande escritor, vírgula, nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, um grande escritor é o quê? É uma explicação, né, de uma característica desse autor, Machado de Assis. Eu separei, eu isolei, no caso aí, com a vírgula, tá certo? Então, vírgula para aposto também. Topônimos. O topônimo, gente, a gente usa a vírgula também para indicar os topônimos, que são o quê, Deli? Os topônimos, eles servem para indicar aí nomes de lugares, tá certo? Então, nomes próprios de lugar seguido de data. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, São Paulo, vírgula, 23 de fevereiro de 2025. Então, São Paulo, 23 de fevereiro de 2025. Eu separo aí esses nomes próprios de lugar com a vírgula seguidos de data, tudo bem? Topônimos. Outro caso de uso da vírgula, Deli, sim, adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele causa muita confusão. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Porque tem a questão da extensão do adjunto adverbial, tá certo? Bom, adjunto adverbial a gente também separa com vírgula, tá certo? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, hoje, vírgula, está fazendo muito calor. Então, quando eu coloco a vírgula aí, diante do adjunto adverbial hoje, eu estou, o quê? Eu estou dando uma ênfase, né, para o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, ele é de curta extensão, a vírgula é facultativa, é uma questão de estilo, tá certo? Diante, então, de adjunto adverbial, a gente coloca a vírgula dele, e aí, nesse caso,
Nesse caso depende muito, os examinadores, eles aceitam o adjunto adverbial de curta extensão com o uso da vírgula aí. Estou falando de adjunto adverbial deslocado, tudo bem, gente? Deslocado, porque a ordem direta, o que acontece, né? A ordem direta da frase é o que, gente? Sujeito, verbo, complemento. O adjunto adverbial, ele tem uma facilidade muito grande de se deslocar. Então, ele pode vir anteposto a esse sujeito, né? A essa ordem direta da frase, por exemplo, hoje, vírgula, faz calor de espatifar os ossos no Rio de Janeiro, beleza? Outro caso de uso da vírgula aí é diante de orações que exercem a mesma função sintática. Então, o que é a mesma função sintática? São orações que têm, por exemplo, objeto direto. Então, se eu tenho numa oração vários objetos direto, por exemplo, e eu separo esses objetos com o uso da vírgula. Olha só o exemplo, eu digo assim, ó, por exemplo, eu gosto de chocolate, de pipoca e de várias outras guloseimas na hora de assistir um filme. Show! A análise sintática começa pelo verbo. Quem é que gosta? Eu. Show. Eu, sujeito. Gosto, verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? Daí ele gosta de chocolate, vírgula, pipoca e várias outras guloseimas durante o filme. Então aí nesse objeto direto e indireto, no caso de chocolate e várias outras guloseimas durante o filme, é o objeto indireto que você separa por meio da vírgula, tá certo? Esse objeto indireto. Funções, né? Então são orações, são termos da oração que exercem a mesma função sintática. Posso fazer isso também com o sujeito, com o objeto direto e tudo mais. Tranquilo? Beleza. Então, termos que exercem a mesma função sintática. Outro caso também de uso da vírgula é elipse, né? Então, o que é elipse? É a omissão de um termo facilmente identificado na oração, né? Então, por exemplo, faz calor, não, faz calor não. Em São Paulo, vírgula, calor de espatifar os ossos. Subentende-se, né? A elipse aí, né? O verbo, né? Fica subentendido o verbo fazer, né? Então, em São Paulo, faz calor de espatifar os ossos, né? Beleza? Então, uso da vírgula aí diante da elipse, tranquilo? Complemento verbal antecipado ao verbo e repetido pleonasticamente. Délio, o que é isso? É de comer, é de cabelo, o que é isso? É complemento verbal, gente. Você tem lá, né, a ordem direta da frase, né? Sujeito, verbo, complemento, lembra? Nessa ordem direta, quando a gente começa a análise pelo verbo, pode acontecer do objeto do complemento verbal vir antecipado ao verbo. Nesse caso, a gente vai usar a vírgula. Olha só o exemplo. Eu digo assim, ó. Eu gosto de chocolate. E aí você vai dizer, professora, chocolate engorda, vai ficar gordinha, e você vai ter toda a razão, né? Então, beleza. Eu gosto de chocolate. Essa é a ordem direta da frase, né? Sujeito eu, gosto, verbo, de chocolate, objeto indireto, até aí tudo certo. Agora, se eu disser para você assim, ó, de chocolate, vírgula, eu gosto dele. O objeto indireto de chocolate, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, né? O de chocolate, o objeto indireto, o complemento verbal veio antecipado ao verbo gostar. Nesse caso, nós colocamos a vírgula. Então, fica de chocolate, vírgula, eu gosto dele. E o dele é o objeto. Nesse caso aí, ele veio, é a retomada, né, que a gente chama pleonástica do mesmo complemento. Tranquilo? Predicativo do sujeito. A gente também usa a vírgula para separar o predicativo do sujeito, né? Eu costumo dizer que a vírgula, o que a vírgula faz? Ela separa, ela isola, ela enfatiza, né? Nesse caso, ela separa o predicativo do sujeito. Então, por exemplo, eu digo assim, o garoto está feliz. Mas eu também posso dizer que
Feliz, vírgula, está o garoto. Concorda? Dali, o que é predicativo do sujeito, né? Gente, predicativo é porque se refere a predicado. E do sujeito, porque se refere ao sujeito, né? Então, você concorda que a palavra feliz, um adjetivo nesse caso, faz referência ao sujeito, garoto? Concordo. Ah, legal. Então, feliz, vírgula, está o garoto. O feliz, que é o predicativo do sujeito, ele vê o quê? Ele está deslocado, ele está anteposto ao sujeito, garoto. E aí, mete a vírgula nele para ficar bonito. Beleza? Então, predicativo do sujeito. Gente, além desses casos aí do uso da vírgula, nós também separamos com o uso da vírgula as locuções de natureza corretiva ou explicativa, né? Aquelas famosas palavrinhas, né, e expressões, a saber, por exemplo, isto é, aliás, tá? Separamos com vírgula. Por exemplo, eu digo assim, alunos, hoje estudaremos língua portuguesa. Por exemplo, falaremos sobre o uso da vírgula. Este, por exemplo, essa expressão, né, de natureza aí explicativa, ela vem isolada por vírgula. Tranquilo? Bom, dito isso, nós temos também, gente, a vírgula aí no caso de uso da vírgula diante das orações do período, tá? Orações coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Dele, pelo amor de Deus, o que são orações coordenadas? Gente, oração coordenada são orações que, sintaticamente falando, elas são independentes, né? Então, no caso das assindéticas, esse azinho, ele é um prefixo de negação. Daí, o que isso quer dizer? Prefixo de negação, porque não tem síndeto, não tem conjunção. Em oposição à oração coordenada sindética, essa tem conjunção. Usamos a vírgula também. Olha o exemplo da oração coordenada assindética. Eu digo assim para você, depilo-me, bronzeio-me, pronto. Depilo-me, vírgula, bronzeio-me, vírgula. São orações totalmente independentes e também não tem conjunção para ligar essas orações. A gente também coloca vírgula, beleza? Orações coordenadas sindéticas. Também, mesmo conceito. São orações que têm uma independência sintática, só que nesse caso elas têm síndeto, elas têm conjunção. Quais são as adversativas, as alternativas, explicativas, conclusivas, com exceção aí das aditivas, tá? Apenas fazendo uma ressalva, no caso das aditivas, se o ezinho da aditiva tiver valor de comparação, conformidade, consequência, por exemplo, a gente usa vírgula, tudo bem? Por enquanto eu vou exemplificar as coordenadas sindéticas adversativas, beleza? Digo assim para você, ó. Gosto de dar aulas de língua portuguesa presencialmente. No entanto, prefiro online. Esse no entanto a gente vai separar com vírgula aí na tela para você, tudo bem? É uma oração coordenada sindética adversativa. Gente, também separamos com o uso da vírgula as orações subordinadas adjetivas, explicativas, subordinada adjetiva explicativa. Por exemplo, eu digo assim, ó, os alunos, vírgula, que chegam cedo, vírgula, organizam a sala. Eu expliquei para vocês que a vírgula tem natureza, né? Fazer uma ressalva semântica, estilística, sintática. Por quê, Deli? Porque aqui no caso das subordinadas adjetivas explicativas, nós temos duas, né? A gente tem a restritiva e a explicativa. A restritiva não tem vírgula. Não, Deli, não. Isso é bem proposital, porque a restritiva, como o próprio nome já diz, ela restringe, ela limita o sentido, tudo bem? Então, se eu coloco a vírgula no caso da explicativa, gente, eu estou totalizando a ideia, eu estou dizendo que apenas os alunos que chegam cedo é que organizam, todos, aliás, desculpe, que chegam cedo organizam a sala. Tudo bem? Se eu tiro a vírgula, eu estou limitando, estou dizendo que há um grupo que chega cedo e outro que não chega cedo
Perceba o quanto a vírgula faz diferença, amante da língua portuguesa. Tá vendo aí? Então, se você tá gostando da aula, não esquece de dar o joinha, de curtir aí, beleza? E bora pra cima. Bom, além desses casos, nós temos também o uso da vírgula diante das orações subordinadas adverbiais, reduzidas ou desenvolvidas, né? Que estão o quê? Deslocadas. O adjunto adverbial tem essa facilidade, né? Então, por exemplo, eu digo assim para você. Quando chegar a noite, vírgula, irei estudar a língua portuguesa. Então, a ordem direta, como é que ficaria, Daily? Eu irei estudar a língua portuguesa quando chegar a noite. Nessa ordem direta aí, é facultativo o uso da vírgula, não é verdade? Mas perceba que o adjunto adverbial, a expressão, né, a oração subordinada, para ser mais exata, subordinada adverbial temporal, quando chegar a noite, ela se desloca muito fácil. Eu posso dizer que eu estudarei língua portuguesa quando chegar a noite, e ela vai lá para o final da oração, tenho a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, mas eu posso pegar a oração subordinada adverbial e vir colocar ela, deslocá-la para o início. Quando chegar a noite, vírgula, eu irei estudar a língua portuguesa. Nesse caso, a gente coloca a vírgula, tudo bem? Show de bola? E tem o caso da reduzida também, né? Ao chegar à noite, vírgula, irei estudar a língua portuguesa. Beleza? Mesmo caso. Orações interferentes intercaladas. São orações sintaticamente aí, elas são independentes, né? Mas a gente também usa a vírgula. Por exemplo, eu digo assim, ó, a minha vizinha, vírgula, para dizer a verdade, vírgula, faz a faxina e escuta música alta. Então, para dizer a verdade é uma oração interferente, totalmente independente sintaticamente da oração que ela está inserida, né? Porque eu posso muito bem dizer que a minha vizinha faz a faxina e escuta música alta. Então, a ideia das orações interferentes, né, intercaladas, é expressar uma opinião, uma ideia, um fato, tudo bem? E é isso. Terminamos, eu espero que esse vídeo ajude vocês aí em relação aos usos da vírgula, tá certo? Um beijo bem carinhoso, fiquem com Deus e vamos pra cima.